A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, queridos irmãos. E eu cheguei agora em casa, soldado. Meu nome é Edirande Souza Araújo, mas conhecido como Soldado Maritaca de Jesus. Maritaca de Jesus foi o apelido que me deram quando me batizaram. Eles que eu falo muito, né? Mas aquele que fala segundo os oráculos de Deus, né? 2 Pedro 4,11, soldado de Jesus. 2 Timóteo 2,3, pregando a tempo e a fora de tempo. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Estamos aí falar um pouco das palavras de Deus aí, ó, diretamente da fonte Bíblia Arte. Eu gosto dessa Bíblia aqui. É o fiel aos original dessa tradução. E deixa eu colocar aqui o telefone no lugar para a gente começar. Bom, eu vou começar aqui. Eu abri as Sagradas Escrituras, né? Para não falar besteira, como eu gosto dessa bênção apostólica de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a bênção apostólica diz assim: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Bom, eu costumo pregar na rua, em muitos lugares, e eu quero falar do primeiro inimigo nosso, de todo homem. Eu prego, as pessoas dizem que não é. Então a gente vem e mostra, é como eu costumo dizer, a gente mata a serpente, mostra a arma que matou a serpente, mostra a serpente, mostra o sangue da serpente, ainda deixa a serpente com a pessoa e diz: analise direitinho e Deus abençoe. Então, eu vou deixar na descrição as passagens bíblicas que eu vou falar aqui, além do vídeo que vai estar falado, né? O primeiro inimigo nosso está em Gálatas 5. É o primeiro inimigo de qualquer homem, né? E eu digo isso para as pessoas ficam: não é. Eu digo: tá bom. Né? Mas começa em Gálatas 5. Os inimigos do homem, né? Que é a carne. O inimigo do homem, em primeiro lugar, é a carne do homem. Depois você dá uma lida no Gálatas todo, né? Mas eu vou ler só uns versículos para não tomar muito tempo. Gálatas capítulo 5, no versículo 16 em diante, diz assim, ó: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Essa é uma carta que Paulo mandou para a igreja de Gálatas, da Galácia. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Viu? O primeiro inimigo como é a carne. Versículo 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha o tanto aí. Está no manual da vida, que é a Bíblia. As pessoas que não leem o manual e dizem que é mistério. Não tem mistério não, é 66 livros. São 39 livros no Velho Testamento, o Antigo está na lei de Moisés. E no Novo Testamento, 27 livros. Começando de Mateus, terminando em Apocalipse. 27 livros na nova aliança do sangue de Jesus. Essa é a nova aliança. Eu falei com vocês que no meu sangue será derramado por todos, né? No versículo 22 de Gálatas 5 diz: mas o fruto do Espírito é o amor. Pronto, já matou, porque com o amor você já vem o resto. Veja só, o amor é o primeiro.
A alegria depois, paz, longanimidade. Longanimidade aqui tem um longo ânimo em qualquer circunstância. Benignidade. Benignidade é ser mais do que bom, é ser benigno. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Com essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se servimos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26. Fruto da carne e do Espírito. Então tá aí, primeiro inimigo do homem, né? O inimigo do homem é esse aí, mas aí tem também mais inimigo, não é só isso não. Tem muitos inimigos. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada mais aqui. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, que fala sobre a armadura de Deus. Versículo 10 a 19. 10 a 19. Efésios 6, 10 a 19. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Ó, a nossa luta é contra quem aqui, ó? Porque a nossa luta, Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados, é um dos soldados do inimigo, contra as potestades, segundo inimigo, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, 4 tipos de soldado que o inimigo tem. O inimigo, ele tem os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o demônio e seus anjos caídos, né? Mas, felizmente, graças ao nosso bondoso Deus, nós temos uma armadura aqui, ó. Efésios 6, 13 a 20. Vamos lá. Por isso, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Cingindo-se com a verdade. Onde é a verdade? Bíblia. Vestindo a couraça da justiça. Couraça da justiça. Está na Bíblia de novo. Fala da palavra de novo. Tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. 3. A sandália do soldado romano é para dar tração, para não escorregar na lama. A lama é o pecado desse mundo aí. Então tem que ter a sandália do Evangelho da Paz, né? Evangelho de discutir, não de brigar, não. Do Evangelho da Paz. Esse aí é para os que estão enfraquecidos. O Evangelho da Paz você estuda, aprende diretamente, pergunta para o Espírito Santo. Pergunta diretamente para Jesus. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, conta para o teu pai tudo no secreto. Teu pai te vê no secreto, te honra publicamente. Bom, usem... Segurando sempre o escudo da fé, o quarto. Segurando o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados dos malignos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o que é fé. Usem também o capacete da salvação. E usem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é para causar a salvação. Você tem certeza da salvação. A maior certeza da salvação está em Romanos, o livro de Romanos. Maior certeza da salvação, maior defesa do Evangelho em texto contínuo. Da Bíblia do começo ao fim tem se falando de salvação, mas o assunto principal de Romanos, salvação. Como um sábio homem me ensinou. Deus tenha ele sempre
fortalecido. Orem em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Peraí. Primeiro, cingindo-se com a verdade, 1, coração da justiça, 2, tenho os pés calçados com o Evangelho da Paz, 3, segurando o escudo da fé, 4, o capacete da salvação, 5, a espada do Espírito, 6, que é a palavra, a oração, 7. 7 armas aí nós temos para guerrear. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. Efésios 6, 10 a 20. Beleza. Uma beleza. E agora a gente vai para onde? A gente vai para o que é fé. As pessoas dizem, não, eu tenho fé. Como é que você diz que tem um carro e não sabe qual a potência que o carro anda? Não, tem que saber. Não, mas eu não sei onde. Usa a internet. Pesquise, baixe Bíblia em áudio, escute. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Aí, ó, a fé está no livro de Hebreus 11. Só fala de fé, um capítulo todo de fé. Mas eu quero focar primeiro no início do capítulo, já fala logo o que é fé. Ora, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você espera Jesus, mas você não vê Jesus, fisicamente falando. Mas você sente a presença dele quando você lê a Bíblia, quando você aceita ele, recebe o Espírito Santo, você começa a ver ele em todas as coisas. Deus está em todas as coisas. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Depois você dá uma lida em Hebreus 11, todinho só fala sobre fé. E aí tem uns que dizem, não, eu tenho fé, né? Só que a fé também diz assim, ó, eu gosto de fazer uns cliquezinhos aqui, ó, pra gente achar melhor umas colazinhas. Como eu aprendi, foi assim. Fui discipulado desse jeito, eu aprendi assim, né? A fé tem que ter ação, né, meu irmão? Porque sem ação, sem fé, sem obras, a fé é morta. Está lá em Tiago, vamos lá para Tiago agora. Tiago capítulo 2, versículo 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, não tem obra, não fez nada com a fé dele? Será que a fé pode salvá-lo? Só a fé em si não salva. Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho as obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem no nome de Jesus, de Deus e tudo. E tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé opera juntamente com as suas obras. E que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso foi atribuído para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe
foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não adianta a pessoa dizer que tem fé e não fazer nada com a fé, ficar deitado na cama esperando. Não, agora aceitei Jesus, eu vou deitar, tudo vai se resolver no passo de mágica. Não, tem que botar. Eu tenho fé que Deus vai me dar uma moto nova. Eu tenho uma motinha velha, mas eu levanto para trabalhar com essa moto aqui, ó, de mototáxi. Aí eu estou provando que eu tenho fé. Eu estou correndo atrás e confiando que Deus vai me dar o meio de ganhar aquele dinheiro para assumir e comprar outra nova. E Deus vai me honrar porque eu estou botando a fé em ação. O demônio também crê, o nome de Jesus treme na base, confessa Ele, sabe que Ele é o Filho de Deus, ora, suplica, clama em alta voz. Só tem um detalhe, ele não obedece. Depois eu vou fazer um estudo aí, 7 passagens bíblicas diferentes sobre os demônios. E aí as pessoas dizem, aí aquele homem é cheio do Espírito Santo, aí aquele homem, só porque veio com a roupona bonita. 1 Samuel 16:7, Deus não vê como o homem vê, o homem olha a aparência, ele sonda o coração. Não adianta vestir roupa bonita não, a mudança começa de dentro para fora, não é de fora para dentro não. Aqui está falando, é uma pessoa que passou 10 anos da vida servindo a carne. Quem serve a carne serve o diabo. O diabo está no controle. Quem você entra na carne, o diabo entra no controle. E eu posso entrar na carne, qualquer um. Pode ter 100 anos de igreja, pode ter nascido dentro da igreja. Bota uma bicicleta na garagem, manda ela virar uma moto ou um carro, 50 anos, ela vai ficar enferrujada se você não lubrificar. Então não adianta nada. E como é que eu lubrifico? É na palavra. Você exercita. Do mesmo jeito que o corpo precisa de exercício, de alimento, o espírito também precisa de Bíblia, oração, jejum, súplica. Jesus aprendeu a ser obediente. Ele era Deus, mas ele não usou nem o poder de Deus. Ele usou a mesma coisinha que deixou para mim, para você, para qualquer um. Ele deixou a obediência, ele deixou a Bíblia, ele deixou o jejum, ele deixou a oração. E o Espírito Santo, para quem aceita ele, já ganha logo embutido. Todo mundo tem a mesma ferramenta. Mas agora vamos lá. Pessoas costumam dizer que eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Ah, tá bom. Quem sou eu para julgar? Não, a palavra de Deus ela julga. Não é eu que julgo, não, é a palavra. A gente vai no manualzão aqui, 66 livros. Filhos de Deus, aqui ó, em 1 João, capítulo 2, versículo 28 e 29, e continua no 3, né? Mas eu vou aqui no João 2, 28 e 29, os filhos de Deus. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Jesus vem, meu amigo, não tem conversa, ninguém pode adiar esse dia. Se sabem que ele é justo, reconhece também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, 1 João capítulo 3, começando do 1 aí em diante. Vamos lá. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é, face a face. Quem obedece a palavra, guarda os mandamentos, vai ver o Senhor face a face, vai ter um corpo de glória igualmente o dele. E todo que tem essa esperança, a fé de Hebreus 11:1, a esperança do que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a esperança, e a certeza de coisa que não se vê. Então, beleza. No Hebreus 11:1 é aqui, a gente continua aqui, ó. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo. Nele, a gente se purifica a si mesmo. Assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, ou seja, o Velho Testamento. Porque o pecado é transgressão da lei. Transgressão é fugir, desobedecer.
E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecadores. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo, não é que não peca, mas só que não vive pecando por hábito, por vício. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Olha, quem vive pecando nem o viu, nem o conheceu. A Bíblia que diz aqui, ó, bem no 6, Tiago 3,6. Tiago 3,7 agora. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha aqui o tanto que é sério. A palavra de Deus não é mamão com açúcar, não. É reconhecer que você é miserável pecador e depende de Jesus para ele poder dar conta, resolver os problemas. Você não dá conta sozinho, não. Só debaixo do sangue de Jesus, do Espírito Santo e da palavra. Olha, ó. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aqui no 8, versículo 8, 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde um princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática, não é que não peca, mas não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Tem muita gente que não nasceu de novo. Está com 50 anos carregando a Bíblia debaixo do braço e não nasceu. Passei 10 anos pulando de igreja, o crente macaco, pulando de gai-gai, sem me converter. Aí eu conheci um irmão aí na fé, meu pai na fé, que pregou simples a Bíblia para mim. Deus é justo. Eu sou miserável pecador. Jesus é o único remédio. Tem que engolir o remédio. Se engolir vai mudar. Se não mudar, engole de novo. O remédio é bom. É eu que sou ruim. E não li a bula, que é a Bíblia. A bula é a Bíblia. Leia a bula, a Bíblia. Engula o remédio de novo, que vai mudar. Eu estou aqui para provar que muda. Quando engole, lê na bula. Tem que ler. Para conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. 1 João capítulo 3, versículo 11 a 24. Amor aos irmãos. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim. Caim lá de Gênesis matou o irmão, né? Que era do maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama, porque Deus é amor. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não é tirar a vida dos irmãos, não. Não é se morder, não. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidades, mas fechar o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele
tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Guardou os mandamentos. João 14, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. João 14, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama é amado do meu Pai. Dá uma lida de João 14 também. E João 15, dá uma lida na Bíblia. Mas vamos lá. E versículo 23, 1 João 3, 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Jesus não pede, ordena, manda quem pode, obedece quem quer a vida eterna. Versículo 24, 1 João 3, 24. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Quem não tem o Espírito de Deus, esse não pertence a ele, né? Aí tem pessoas com gracinha dizendo: eu não entendo. A Bíblia é o único livro que você lê e o autor do livro se faz presente na hora da leitura. Tem dúvida? Pergunta diretamente para quem escreveu. No Velho Testamento, no seu capítulo, versículo, agora que eu não lembro, eu escuto muito a Bíblia, diz o seguinte: maldito é o homem que confia no outro homem. Até minha sombra me deixa quando eu estou andando. Quando chega no escuro, a sombra deixa. Só quer andar comigo quando é no claro a sombra. Quando está no escuro, ela me deixa. E nasceu comigo. Eu vou confiar em homem? Confia só de Deus. Conta tudo para Deus. Uma música que um primo meu um dia mandou para mim, porque eu vivia ligando, pegava o telefone, ficava ligando para um e para outro, ninguém me atendia, como se Deus estivesse usando ele para dar uma lição para mim, que é para contar tudo, todas as coisas para Deus. E eu encerro essa mensagem com essa canção, que é Deus e eu e ninguém mais. Deus e eu, acho. Deus e eu e ninguém mais. Depois eu boto na descrição quem é os cantores. Eu gostei dela, que eu ouvi ela na voz de Mike Leão, os cantores que eu gostava, e ele, parece que meu primo sabia, ou foi Deus que tocou nele, que ele pegou justamente esse cantor e colocou esse vídeo pra mim. A música diz assim, ó: não conte seus maiores sonhos a ninguém, não mostre tuas feridas para quem não tem remédio pra curar, nem forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre tua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só para Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Aí eu falei aonde eu queria chegar. Me disseram pare por aí, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele me disse Adirã, prossiga, eu te fiz para ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e ninguém mais. Lugar de desabafar não é no Facebook, não é no Instagram, não é no WhatsApp, não é com vizinho, não é com amigo, não é com colega, não é com a mãe, não é com o irmão, não é com o pastor, não é com ninguém. É com Jesus. Entra no teu quarto, Mateus 6,6, faz o que Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e conta para o teu pai tudo no secreto, e o teu pai que te vê no secreto te honrará publicamente.
E hoje, meus irmãos, eu sou igual a criança mimada. Não pisa em mim não, que eu conto pro meu pai. Eu conto. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu. E ninguém mais. E não se fala mais nisso. Apocalipse 5:5. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Maritaca de Jesus, soldado, 2 Timóteo 2:3. Falando de acordo com os oráculos de Deus, 2 Pedro 4:11. Pregando a tempo e a fora de tempo, 2 Timóteo 4:1-5. Maritaca de Jesus, câmbio final, fui.